Fala, fiel! Veja agora a escalação do Corinthians para hoje, mas antes, como que fica esse Corinthians com Garra e Coronado jogando juntos? Qual que é a formação ideal? 4-4-2, Coronado entra simplesmente na ponta esquerda no lugar do Wesley. É interessante sair o Wesley e entrar o Coronado. O que que o Corinthians ganha com a entrada dele? Maicon voltando no lugar do Fausto Vera. O que que muda nesse Corinthians? Fica mais forte para a chegada no ataque, desenvolvimento de jogadas. É isso que a gente vai analisar tudo agora no vídeo de hoje e falar um pouquinho também desse jogo entre Juventude e Corinthians. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer o nosso trabalho e a gente trazer cada vez mais vídeos aqui. E vamos pro vídeo. Olha quem tá aqui, Antônio Oliveira. Olha o Tonhão. Ele tá no sorrisão. Tava bem feito, hoje cabelo bem cortado. Na régua. Juventude e Corinthians. Sorriso branco. Toda vez que tem o jogo lá em Caxias, eu lembro daqueles memes, né? Que às vezes baixa a névoa e aí, tipo, o jogo fica parado. Neblina do Giacone? Neblina. Gol do Lauro? Mas é o gol do Lauro. Mas antigamente não parava. É isso. E a cidade, aliás, um abração para Caxias do Sul, que é uma cidade Sabia que tem um amigo meu espetacular. falou. E eles brincam com isso, eles falam, às vezes tem a névoa que vem, é o 12º jogador. Mas o Juventude tá fazendo uma campanha tão legal nessa temporada, né, que não precisa nem da névoa, tudo estão jogando bem. Mas o que você tá rindo? Você tem um amigo? Não, amigo meu, que é o torcedor convencional, sai a tabela do brasileiro, ele já marcou quando o time dele enfrenta o Juventude na Alfredo Giacone, que ele falou, esse é o jogo que eu não perco. Ele quer sentir a neve, ele quer a bola parando no gramado. É muito legal. Aquele jogo ruim, 0x0, truncado. É um dos melhores gramados do país. O que me impediu recentemente de um jogo contra o Flamengo, a bola parou, né, meu amigo? Isso. Pão, queijo, Rafael Prats. É um fenômeno da natureza. Então, ele quer viver o fenômeno da natureza. Deixa o meu amigo. Na tela. Um abraço pra ele. Excelente. Na tela, escalações dos dois times. Não, é o Léo. Léo, meu amigo. Corinthians e Juventude. Eu conheço. Caxias do Sul espetacular. Ele mandou uma foto na academia. Eu falei, 2 horas da tarde na academia. O professor Roger está fazendo bom trabalho. Exato, olha lá. Cuidado com a Juventude. O Juventude, Gabriel, João Lucas, o Rodrigo San. Jogou no Corinthians. Zé Marcos e aí o Alan Rusch, a dúvida ali. Na direita eu conheço bem. E Gabriel João Lucas e Lucas Barbosa. Pode seguir. Gabriel Inocêncio. Não, pode seguir. Jadson Kaique, Nenê Rio, Lucas Barbosa, Jean Carlos e Nenê é do Gosta. Por que você já fica toda hora falando não, de Santos? Eu conheço, não, de Santos não. Lado direito do Juventude é um lado direito de jogadores que passaram pelo Santos. O Carlos Barbosa estava no Coritiba no passado, pertence ao Santos ainda. O João Lucas também. Gabriel Inocêncio ajuda do lado esquerdo. Aí tem 2 jogadores do Água Santa também. Rodrigo Santos falou do Corinthians. O Carpini indicou, ele era do Água Santa no começo do ano. E o Inocêncio também era do Água Santa no Juventude. Vamos agora pro Corinthians. Informação, né? Daqui a pouco é sempre. Engraçado que sempre ligado ao Santos. Mas aí o Corinthians está ali com o Bruno Lazzaroni auxiliar, mas não se assuste. Aquele... porque o Bubu fica ligado assim, esquece no súmula, ele só quer saber disso. Antônio Oliveira foi expulso. Antônio Oliveira foi expulso, não é o caso agora. Cássio no gol, Fagner, Félix Torres e o Gustavo Henrique e o Hugo na lateral esquerda. Ranieri, Garro, Michael, Fausto Vera, Romero, Yuri Alberto e Wesley ou Igor Coronado. Aí eu tenho uma pergunta aqui. Breiler, pode jogar o Coronado. Então, dá pra jogar Garro e Coronado juntos? Dá para jogar, mas aí precisa pensar muito bem se vale a pena tirar o Wesley do time. O Wesley é um jogador que a torcida do Corinthians às vezes critica pelas decisões que toma, finalização, último passe. Mas tirar menos uma arma ali. Então, das poucas que tem. Mas tem ajudado muito a dar velocidade para o Corinthians, principalmente em contra-ataque. O Antônio Oliveira aprecia muito esses jogadores que fazem a transição, que tem drible 1 contra 1, e o Wesley entrega isso. Tem que aprimorar fundamento, e é normal. O Wesley é jovem ainda, tem muito que se desenvolver. Hoje, eu não tiraria o Wesley do time. E até o Coronado, nessa volta, pode começar no banco, entrando no time aos poucos. Eu vejo que o Antônio Oliveira tem de insistir em ter uma base. Essa base já está estabelecida e a partir daí, com os jogadores, agora o Coronado à disposição, ele ganha mais capacidade de criação. Ele pode jogar junto perfeitamente com o Garro, mas pensar em quem tirar para manter o equilíbrio do time. O Romero, tá bem, para mim o Romero não pode sair. Aí o Yuri Alberto vai ser questionado, mas eu vejo até que o Yuri Alberto, em termos de esforço, tem feito por merecer também um lugar no time. Mas durante o jogo, ele tem opções. Se o Wesley não estiver bem, entra o Coronado ali pela esquerda, fazendo mais uma troca
uma capacidade de diálogo com o Garro, ele pode deslocar o Romero como referência, e aí com menos mobilidade, e sacar o Yuri Alberto para ter mais um homem de criação. Então ganha muito com a volta do Coronado, que entrega mais criação onde o Corinthians tem pecado. Mas eu não perderia esse equilíbrio que ele conseguiu ganhar pelos lados com o Romero e Wesley. Daqui a pouco o sorteio da Copa do Brasil. Instantes, hein? Não saia daí, porque aí vocês vão saber o que os potes reservam para o seu time do coração. Eu sinto uma tensão no ar com esse Eu recebi um... Juventude é um time forte do pote 2, né? É... Juventude que já meteu 6-1 no Corinthians, 2003. Daquela do Geninho. Do Geninho. O Geninho é demitido quase no campo ali. Aí já cai, não cai. Jogo do Hugo. O Hugo, nacionalmente, ele era conhecido, mas nacionalmente esse jogo projetou o Hugo, que depois foi campeão no São Paulo. Tudo. Ô, Prats, deixa eu te falar uma coisa. Coronado. Se eu souber responder, né? Coronado é salvação da lavoura Mas agora? não necessariamente eu vou saber responder, você sabe disso, né? O Antônio Oliveira é gente boa, cara legal, tudo. Faz falou bom com ele? Faz bom trabalho. Faz bom trabalho. É bom Mas treinador aí, que deixa eu chegou ao te falar, Brasil. o corintiano chega pra mim e fica falando, o time parou, estagnou, não tá evoluindo. Você acha que é pra tudo isso Não, mesmo? acho que não é não, né? Porque eu não. falo pra eles, então é pra ter calma. Assim, Edu, a estreia foi contra um time que é postulante ao título. A gente não pode esquecer, o Atlético ficou com um a menos, mas o Atlético Mineiro vai ganhar de muita gente no campeonato. O que me parece que o Oliveira está tentando fazer e ainda é uma questão de você acertar, e quando você tem dificuldade em alguns jogos, até contra times mais frágeis, como por exemplo na Sul-Americana, o Antônio Oliveira, eu acho que ele gosta de um time que se espalha no campo. Então assim, ele abre muito o Fagner de um lado, ou o Romero de um lado, abre muito o Wesley pelo outro lado, tem uma saída com 3, que geralmente é com o Ranieri agora, já foi com o Hugo perto dos 2 zagueiros. E é uma questão de você, muitas vezes, aperfeiçoar isso. O Garro, por exemplo, foi mal na estreia. O Garro, que geralmente joga bem, não jogou bem contra o Atlético. O time ficou muito carente disso, sentiu muito isso. Eu até tenho a impressão que o Coronado, podendo começar hoje contra o Juventude, passa muito por isso. Para descentralizar um pouco o jogo do Garro. O Garro fica muito marcado, você às vezes não tem uma outra saída além dele, para um jogador que dá um passe mais à frente, um jogador que cria mais jogadas. Pode ser o Coronado. Não tem poucos minutos no Corinthians, Edu, mas bons minutos. É que ele tem pouco tempo. 10 Mas a minutos expectativa aqui, 20 tá minutos alta. ali, 30 minutos a colar. Talvez agora ele jogando, sem problema de contusão, com uma sequência, ele pode ser um jogador importante para o Corinthians hoje. O Coronado no começo não te empolgava. O que ele fez aí? Não é questão de empolgar. Você tava meio cético quando ele chegou, né? Isso, nada, muito pelo contrário. Mas eu concordo com o Rafael O Prats. Coronado pode ser alguém para, além de dividir essa questão de armação com o Garro, o Coronado tem uma situação de, às vezes, ser o meia um pouco mais aberto pelo lado do campo. Não é um ponto, mas pode ser alguém por ali. Há uma questão de saber onde você vai introduzir o Coronado no time. Ponto 1 o Coronado é um ponto de interrogação. Se badalou muito a sua chegada com pouca amostragem em alto nível. Você é o Rames do Corinthians? Não dá nem pra comparar. Não tem ninguém falando que coloca pra jogar. Com algumas considerações. O Garro, para mim, ele tem qualidade técnica. Eu ainda não consegui, sinceramente, identificar se ele erra muito porque ele está sobrecarregado ou se ele erra demais e acaba não tendo uma capacidade de ser protagonista. O Corinthians tem uma defasagem de criação bem no corredor central, de articulação. O Garro ainda erra muito. Aí você vem num papo de sacar o Wesley, sacar o Romero. Das poucas coisas que o Corinthians tem com a bola, é o Wesley numa ponta, é o Romero pela ponta, é a briga, o Romero pode cair, sair um pouco mais da ponta também. Das poucas coisas que você tem, é a abertura dos dois, é o trabalho com bola dos dois pelas pontas. Aí você vai sacar para colocar um cara que você ainda não sabe exatamente se ele vai dividir com o Garro esse protagonismo. Acho que alguém para dividir com o Garro pode ajudá-lo. Agora, o Corinthians tem muita dificuldade de circular a bola pelo setor que o Garro deveria ocupar, que é bem ali a faixa central, o corredor central. Eu diria, professor Calçado, de Zona 14. Conhece a Zona 14? Perto ali. Eu acompanhei. Perto ali. É Zona 14? Zona 14 é perto ali da meia-lua, funilando para a área, Zona 14. Dali sai muita chance. É intermediária, é isso, a Zona 14? Não necessariamente intermediária, porque a intermediária pode ter outra zona. A Zona 14 é próxima da saída 3 ou não tem... A saída 3 que ele está querendo dizer é que um amigo dele lá de São Januário, saída 3 de São Januário, ele volta para o Corinthians. Campo. Então, tem uma dificuldade do Corinthians para ali, o Garro. Eu não sei se ele está sobrecarregado, não tem essa capacidade, ele precisa de alguém para dividir, tem qualidade técnica, mas erra demais. Agora, você abrir mão desses caras pela ponta, que ainda te salva um pouco de jogo com bola que tem, eu não sei se é muito inteligente. Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco mais também de paciência com o Antônio Oliveira. Não dá para falar, o trabalho não é bom, não está evoluindo. Calma, devagar. Aparentemente, grande parte da torcida do Corinthians ainda está fechada com ele. Não? O Tuca tá? Sabe se o Tuca tá? O Tuca não, o Tuca tá apaixonado. O Tuca tá, mas o Tuca ele é volúvel. Aí que exagera na corneta. Não, ele tá fechado. Falou que O Tuca é um torcedor histórico, vocês sabem. Né? Até aqui o trabalho do Antônio Oliveira é correto. Sim, também acho.
Sabe que o Tuca tá falando assim, ele é meu xará, eu me chamo Antônio Veiga. Mas ele gosta por isso? É isso que o Tuca, por isso. Foi isso que o Tuca acrescentou? Me chama Antônio Veiga. Tá toda hora falando pra mim. Já teve dias melhores, hein? Tô torcendo pro time errado. O Veiga. O caso do Corinthians, Bubu, mostra alguns atletas também meio que oscilavam, voltavam para jogar bem, oscilavam e agora estão... Por exemplo, o caso do Maicon, até anotei aqui, porque me chama a atenção, ele pode voltar, né, pro meio de campo do Corinthians. Como é que você tem avaliado esses caras que estão, para a torcida eles ficaram embaixo, depois eles voltaram a atuar bem? Nesse momento, qual é o momento do Maicon, na tua opinião? O Maicon, na minha opinião, eu vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V na opinião do Zé Elias, companheiro Zé Elias, que foi um grande volante do Corinthians, entende muito da volância. Não, mas é a sua, Bubu. Não, mas agora vai ficar dele. Eu quero transferir para... Você não tem lugar de fala nisso. Eu acho que o Zé Elias tem mais conhecimento de Corinthians e de volância do que eu. Então vai. E o Zé fala muito da oscilação. O Zé gosta do Maicon. Acho que quase todo mundo já viu nele potencial, talento, capacidade. O Zé reclama muito que o Maicon precisa parar de tocar só pro lado. O Zé fala muito. O Zé vira e mexe dá uns toques aqui. Eu imagino que o Maicon assista ao F90. Muito, especialmente tentar aprender um pouco ali e tal. E o Zé fala, pô, ele não tá legal, ele pode render melhor, ele às vezes não tá se posicionando muito bem, é uma coisa importante pra função, pra posição. Às vezes ele tá meio perdido, tá querendo aparecer demais e deixa um espaço e tal. Então o Maicon, por isso que o Maicon não é titular absoluto. Não consegue se firmar. Porque ele era para ser, né, e pelo investimento, pelo nome, pela trajetória de início no Corinthians, era para ser uma das referências desse time. Mas ele tem sofrido muito com lesão. Sofreu. Isso está atrapalhando. Pode ser, mas assim, mas quando ele tá bem também, uma coisa não funciona, não anda. Mas quando você ele tá vê, bem é muito raro. São muitas lesões. As grandes referências do Corinthians continuam sendo do meio para trás, que é Cássio, Fagner, né? Saíram caras importantes, como o Gil, como o Fábio Santos e tal. Mas ainda o que sustenta muito o Corinthians, a gente viu na estreia, foi a turma ali, desse pelotão mais de trás. Do meio para frente, o Corinthians ainda tá meio que perdido, ou procurando o melhor caminho e tal. Então o Maicon tá exatamente no meio disso aí. É um cara que você espera mais, né? Ele fala, espero mais do Coronado? Espero mais do Coronado. O Garro é o cara que tem destoado do meio pra frente, é de quem hoje você espera grandes coisas. Só que do Maicon também você deveria esperar uma produção melhor, um cara que poderia entregar mais, um cara que veste a camisa, identificado, em relação com a torcida e tal, mas não tá entregando já há um bom tempo, né? Desde que ele voltou, dessa vez na verdade, não consegue manter uma regularidade, um alto nível que a fiel espera. Ô Breiler, eu tô pensando aqui do ataque do Corinthians. A gente esquece aquela história de Yuri Alberto junto com o Pedro Raul, já esquece, né? Não, dependendo do adversário, porque eu acho os dois, funcionar. o Yuri voltando a jogar bem, né? A gente tá feliz aí com o Yuri recuperando, o Pedro também, a gente torce por ele. Quando eu falo de jogar juntos é porque o esquema tático pode ter dois ali que às vezes ficam meio parecidos, né? Exato, mas eu vejo que dependendo do cenário dos jogos, ele pode aproveitar os dois, até quando precisar ter mais estatura na área. E aí muita gente tende a relacionar ou a criar ali, invalidar a ideia dos dois juntos por acreditar que são jogadores semelhantes. Não são. Por mais que os dois tenham um vigor físico, os dois sejam ali centroavantes, o Pedro Raul é outro tipo de função. Pedro Raul funciona melhor jogando de costas, fazendo pivô, disputando no físico com o adversário. Já o Yuri Alberto, ele, embora tenha valência física, mas não para esse tipo de contato, para ficar brigando com o zagueiro. Ele precisa de um espaço para correr, para achar uma bola na diagonal. Então, limitar o Pedro Raul como centroavante de referência, de certa forma, você perde muito do que ele pode oferecer em termos de explosão, em termos de aproximação com ponta. Então, eu gosto da ideia, gosto mais no Corinthians hoje, a ideia do Yuri Alberto, funcionando principalmente com o Romero. Ali eles trocam de posição, o Romero às vezes faz essa referência. Bubu debocha, mas o Yuri não pode ser um cara parado, fixo de parede. Por isso que eu perguntei no posicionamento. O Yuri, ele tem uma função que é muito específica. Tem que atacar espaço, flutuar. Mas o Yuri, são jogadores diferentes, mas em termos de função, o Yuri funcionaria como o Ener Valencia funciona no Inter. Com dois atacantes e o Ener Valencia com liberdade ali para circular, para voltar, para receber bola no espaço. E muitas vezes o Yuri Alberto tem ficado engessado no esquema do Corinthians. E com a entrada do Romero, ele passou a ficar um pouco mais solto. Então eu seguiria apostando nessa ideia do Antônio Oliveira. E, eventualmente, o Pedro Raul precisa
não está conseguindo entrar no jogo por dentro, ou a bola na lateral está chegando sempre para o cruzamento antecipado antes da linha de fundo, aí o Pedro Raul pode funcionar mais. Eu sempre disse aqui que acho o Pedro Raul um centroavante super valorizado, não é, nossa, o centroavante que resolve todos os problemas, mas para ter como opção de banco, para funcionar para esse tipo de jogo mais físico, ele pode ser útil, mas vejo hoje que não como titular. Ô, Prats, Oi. O Romero tá calando os críticos. Ele tá bem mesmo, e tem ajudado, né, porque o Romero além de ser um jogador que pode atuar pelo lado, né, e mais aberto pelo lado do campo, ele pode ser, em algum momento, o camisa 9, aquele é um camisa 9 diferente de Yuri Alberto e Pedro Raul, por exemplo, que também são diferentes, concordo com o Breila. O Romero é um jogador de mais mobilidade, um jogador que tenta abrir um pouco mais de espaço, sai muito mais da área para tentar uma tabela, para carregar a bola. Isso. Eu vejo o Romero com mais faro de gol que Pedro Raul e Yuri Alberto. Cara que dentro da área ele sabe se entrar o Coronado, sai o Yuri Alberto. É uma opção também. Hoje o Romero é mais titular, se a gente for pegar por status, que o Yuri Alberto. Mais indispensável para o time. Também acho. Concordo com você. E o Cássio fez uma defesa aqui. Eu tenho um amigo corintiano que quando o Cássio fez a defesa contra o Atlético, ele falou? Tem que renovar mais 3, 4 anos. Deixa eu te falar uma coisa. Ele falou isso depois do jogo, né? Que você sabe que a parte mística do futebol é o seguinte. Quando o time está jogando, ninguém mexe em celular em coisa de nada. Você tem atenção. Não. Negócio de assim, o time tá jogando, você não pode ficar aqui? Ô, fulano, você viu que fulano pode pra fora, o outro aqui, o jogo vai rolando. Nós temos vários... E aí, Fiel, o que vocês acharam de toda a análise? Você concorda aí com a saída do Wesley, a entrada do Coronado? Você acha que ele tem que jogar ali pela ponta? Ou tem que ficar no 4-4-2 ele e Garro e colocar o Romero e o Yuri Alberto como dois atacantes? Para mim é isso, 4-4-2 seria ideal. Deixa um meio de campo mais robusto, com mais jogadores, e acho que a criatividade vai aumentar nesse time. Coronado vai ajudar muito o Garro, que às vezes fica sobrecarregado, às vezes tem que voltar para buscar a bola, alguém ali para ele fazer uma tabela, dar uns passes seria ideal, e eu acho que a bola vai chegar mais para os dois atacantes, que hoje são os artilheiros que estão marcando mais gol. Wesley indo bem é uma arma muito forte para nós, mas acho que ele entrando ali em momentos cruciais também vai ajudar bastante. Vamos testar esse novo Corinthians aí. Hoje tem jogo. Depois do jogo a gente vai trazer novos vídeos aqui falando da partida. Então se inscreva, deixe seu like. Até o próximo vídeo. Valeu!